Fala, meus prezados. Você tem baterias padrão LXT Makita e deixa elas armazenadas totalmente carregadas por longos períodos sem utilização? Pois saiba que elas podem estar sofrendo degradação química e, consequentemente, perdendo a sua capacidade. Eu sou Dima e você está no canal Dimatec, o seu canal de tecnologia e ferramentas. Baterias LXT Makita comerciais, eles não têm uma função especial para carregar essas baterias para modo storage, ou seja, entre 18 e 19 volts. O que acontece é que eles carregam totalmente as baterias até a sua carga máxima. O que é que nós estamos propondo hoje? Nós estamos fazendo, a partir de hoje, uma série de 5 vídeos especiais, onde nós iremos fazer análise e modificações em carregadores que existentes no mercado, nos quais implementaremos a função Storage, onde você poderá selecionar uma chave externa, se ela vai carregar em modo normal ou modo Storage, que vai ser entre 40% e 60% da capacidade máxima do pack de baterias. Então, nesses 5 vídeos, nós estaremos explorando em cima dos 5 principais carregadores que nós temos no mercado. E no vídeo de hoje, nós iniciaremos com o CG1. Eu costumo chamar esse carregador de CG1, que é o carregador genérico número 1, que é um carregador que vem em ferramentas como TC, Hanab, entre outras ferramentas. Nós implantaremos uma chave de liga e desliga modo storage, nós colocaremos um display para indicar a tensão e também um LED para indicar que o modo storage está ligado. Apresentaremos o passo a passo para que você possa também fazer isso. No segundo vídeo, nós faremos a mesma coisa também no carregador Deco. É um carregador que é vendido separadamente de pack de baterias e também de ferramentas como parafusadeiras, mas você pode comprar individualmente. Depois estaremos fazendo também a modificação no carregador da Aika. Esse vem com kit de ferramentas e também kit de baterias. Também faremos no vídeo a modificação também no Torque Power, que também é outro carregador muito bom e muito potente, que também poderá ser implementar essa função de storage. E por fim, mas não menos importante, faremos também a modificação no carregador genérico padrão Makita, esse carregador que carrega as baterias Makita sem provocar nenhum dano nas baterias. Pois bem, já vai curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal para não perder nenhum desses vídeos. Vem comigo para a bancada. Então, meus prezados, para manter o foco na análise eletrônica, a placa já foi removida da carcaça, tá aqui a carcaça, que inclusive a desmontagem foi um tanto traumática, porque ela não tem parafusos, então tivemos que cortar ela aqui com a drina, depois temos que ver uma forma de colar ela, vamos ver como vamos fazer depois. Ela tem até lugar de botar parafusos, né? Mas não foi implementado pelo fabricante, né? É uma proposta econômica de carregador. Então, no datasheet, define, informa que esse CI ele suporta até 10 a 12 watts, dependendo do modelo. A série A até 10 watts e a série B 12 watts. Como ele é fabricado originalmente para atender circuitos em 5 volts, por isso no carregador aqui informa 2 amperes, certo? 2 amperes, tá aqui, 2 amperes. Vamos subir daí. 18 a 21 volts, 2 amperes. Mas na verdade 2 amperes ele tirou isso do datasheet do chip, né? Mas isso é para 5 volts, né? 5 volts, 2 amperes dá uma potência de 10 watts quando usar a série A. Na série B vai até 12 watts, mas com 20 volts em média da tensão, ele vai atingir no máximo aqui 480, 450 miliamperes. Então, é uma limitação de projeto, tá? Tá certo? Agora, uma curiosidade importante. Em circuitos econômicos, em placas que são de fabricantes, de genéricos de produtos, ele, na construção do projeto da placa, ele copia o que tem exatamente no projeto do chip. O chip, quando o fabricante faz, ele dá um circuito típico, que você pode ver do lado aí. Esse circuito típico é exatamente o que tem nessa placa aqui, com a alteração de alguns componentes a mais, outros a menos, mas é basicamente o mesmo circuito que foi feito.
mas ele adaptou para a condição dele aqui. Então o custo de engenharia baixíssimo, né. Mas na verdade, por que a gente está tão interessado nesse componente aqui, hein? Dima, por que você quer saber tanto desse componente? Claro, porque através dele é que nós pretendemos implementar uma nova funcionalidade. Qual é a funcionalidade? Baterias, gente, de íons de lítio não gostam de permanecer longos períodos completamente carregadas. Quando elas permanecem armazenadas durante semanas ou até meses próxima da tensão máxima de carga, o que acontece com ela? Ela vai, começar a degradar quimicamente a sua internamente, tá certo? E por essa razão, muitos fabricantes não é o fabricante do PEC, é o fabricante da célula que está aqui dentro. O que é que ele recomenda? Armazená-la em estado intermediário de carga. Por quê? Aí você consegue ter uma maior durabilidade da célula, tá certo? Essa condição nós conhecemos ela por modo storage ou modo de armazenamento de bateria, ok? Agora é o seguinte, como é que um carregador de bateria funciona durante a carga de uma bateria de íons de lítio? Ó, como sabemos, isso já foi divulgado em diversos sites, aí de várias formas se foram ocorreu essa divulgação, esse carregador, ele trabalha com corrente constante, tensão constante, que é o que chamamos de CC/CV. Então o que acontece? Primeiro, a corrente constante, ela entra em operação assim que inicia a carga, depois a tensão constante. Então, normalmente, o carregador, ele leva a bateria até a sua carga máxima. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nossa proposta, gente, é que esse carregador não leve somente até a carga máxima, ele também tem uma segunda condição de carga, que é em modo storage, tá certo? Com isso, a gente vai ter um carregador flexível que você possa, carregar a bateria para modo normal, inclusive já até instalamos aqui uma chavezinha quando você vai colocar modo storage, modo normal, falta só fazer a circuitaria aqui para interligar na placa, modo storage, modo normal, vai interligar aqui na placa, e aí você consegue fazer com que seu carregador tenha múltiplas funções, né. A ideia é muito simples, né, vai permitir que o usuário possa escolher a operação que ele quer, tá certo? Dessa forma, o carregador atinge as 2 situações pretendidas. Como é que a gente vai conseguir fazer com que esse carregador opere no modo storage e no modo normal? No modo normal, não precisa fazer nada. Agora no modo storage, analisando o diagrama proposto pelo fabricante, ele controla a tensão de saída por 2 resistores que fazem um divisor de tensão chamado RFBL e RFBH, resistor de feedback de alta e resistor de feedback de baixa. Olhando no circuito aqui, tanto no esquema como no circuito, você consegue identificar que são esses resistores aqui, ó, R4 e R3. Dima, quem é o RFBL e quem é o RFBH? Normalmente, em divisor de tensão, o RFBH é o resistor de maior valor. E nesse esquema aqui, se você analisar no close aí, você vai ver que é um resistor de 43K. O RFBH é um resistor de 2,7K. Então, qual dos dois que nós temos que atuar para que reduza a tensão de saída? Justamente no de alta, tá certo? RFBH. Nós ou podemos tirar esse resistor e colocar um novo valor, mas aí você vai estar com um valor fixo, ou instalar um resistor em paralelo para que quando você sete naquela chave, você ponha ele no circuito e aí você consiga, diminuir essa resistência, diminuindo essa resistência, você diminui a tensão no ponto, faz com que o regulador trabalhe com a tensão menor. Ele vai reduzir a frequência de operação, isso é a frequência, diferente de muitas fontes que reduz o ciclo de trabalho, a largura do pulso. Esse aqui não é modulação por largura de pulso, e sim modulação por
frequência dos pulsos, tá? E com isso você consegue, alterar a tensão de saída. Mas, quais são os valores corretos para se colocar aqui no resistor de alta, para que você tenha o valor desejado de saída? Ora, você tem 2 abordagens. Você pode ter a abordagem matemática, que no próprio datasheet do chip mostra a fórmula inclusive, você pode ver do lado, tá? E aí nós podemos calcular. Então, com essa fórmula aqui, você pode pegar ela, colocar no Excel e aí inserir os valores e achar. Dessa forma nós temos aqui, ó, 4 é um valor constante, esse 4 que vem do valor interno de referência do chip interno, que é 4 volts, tem um comparador interno que consegue ter essa referência de tensão. Resistor de alta, de feedback de alta, de baixa, que esse aqui é o divisor de tensão, vezes o número de espiras do secundário, pelo número de espiras auxiliar, tá? Essa fórmula aqui foi tirada do manual, tá certo? Essa fórmula tirada do manual. Então, se você fazer esse cálculo aqui, então se você alterar FBH, você consegue, calcular o valor desejado para que você tenha uma tensão de saída. Aqui eu fiz até a fórmula no Excel, você pode ver aqui, eh, aqui calculado no Excel e você consegue entender qual o valor. Então, quando a gente quer um valor, qual a tensão ideal para storage? Ora, esse tipo de carregador aqui, ele, se você tiver uma diferença de tensão entre ele e a bateria por volta de 0,7, 0,8 volts, já consegue levar a esse patamar. Então, se a gente quiser que a bateria carregue até por volta de 19,3 para que você tenha uma carga da bateria, desculpa, e você quer que a bateria tenha 18,7 a 19 volts, então é ideal que você consiga regular a tensão aqui entre 19,3 a 19,5. Então vamos botar essa tensão aqui no Excel, você vai ver que pelo cálculo, a resistência equivalente dele vai dar por volta equivalente, não, na verdade, o paralelo, né? Você vai ter um equivalente, que vai ser o paralelo de um com o outro. Quando você bota um paralelo, a tendência da resistência equivalente é ser inferior do que as duas, tá bom? Então, como você quer mexer pouco aqui, tem que ser uma resistência muito alta para que você mexa pouco no valor daqui. Então, calculando aqui, o valor aproximado deu 360K de resistência, tá bom? Esse é o método clássico, matemático. Mas você pode também fazer o método empírico de bancada. Como é? Como é, Dima, que a gente vai fazer o modo empírico? Eu não quero calcular nada, eu não tenho essa habilidade toda matemática, como é que eu faço? Gente, a primeira coisa é você identificar quem é RFB, quem é RFBL e RFBH. Como é que você sabe isso? O resistor menor, maior. O maior, você pega o maior, puxa 2 fios aqui e coloca um potenciômetro em paralelo. E aí você varia essa tensão, essa resistência no potenciômetro, até chegar no valor e ficar medindo a tensão de saída, até chegar no valor desejado. Depois você remove do circuito essa esse arranjo e mede quanto é que foi o valor, e aí ou bota definitivo, um resistor fixo, ou você coloca um resistor em série com potenciômetro na placa, e você pode ajustar esse valor conforme sua necessidade possa acontecer. Nós vamos fazer isso na prática para vocês entenderem como é que funciona isso, tá certo? Então nós temos aqui algumas ferramentas já aqui da bancada. Então, vamos pegar aqui o multímetro e vamos medir essas tensões aqui, tá bom? Vamos analisar isso aqui para ver se o valor chega próximo do que nós calculamos aqui, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Vamos primeiro soldar o soldar o potenciômetro para analisar se ele consegue chegar na tensão que nós desejamos, tá bom? Eu vou ver se meu ferro está quente, já está quente aqui. Vamos soldar aqui o potenciômetro. Ó, nós temos que ir aqui na placa, identificar RFBH, identificamos que é esse aqui. Vamos soldar os fios aqui, tá bom?
Um ponto é esse e o outro ponto é nesse aqui. Eu acho que não soldamos no lugar certo, não. Deixa eu ver. É aqui sim. E o outro ponto é aqui. Vamos botar. Ó, não vou botar esse fio aqui não, porque na verdade vou botar uma garrinha que facilita a gente tirar e colocar no circuito, né? Vou botar aqui um fiozinho assim maiorzinho para a gente conseguir tirar e colocar no circuito com maior facilidade. Estranhar essa ponta de fio aqui. Por isso, tá muito legal, mas eu consigo ter fé. Dá um pouquinho ter fé. Ó, soldei. Vamos colocar aqui. Ora, detalhe, tá? Na implementação. Não coloque nunca um potenciômetro, se você quer fazer uma análise experimental, direto no circuito. Porque se você girar todo o potenciômetro para um lado, você vai zerar o potenciômetro e vai jogar toda a tensão em cima do chip e você pode danificar o chip, tá bom? Então é importante que você sempre solde ou coloque um resistor em série com potenciômetro, porque se você zerar, no mínimo fica a resistência que está em série. Nós colocamos três resistências aqui em série. Nós colocamos uma de 100K, uma de 220K, uma de 300K. Então, 100 mais 100 do potenciômetro é 200K. 220 mais 100, 320. 300 com mais 100, 400K. Então, aqui está. Então, vamos energizar e vamos medir o valor de saída que nós vamos ter com essa implementação. Está aqui o multímetro. Vamos deixar aqui preso para a gente, o negativo para facilitar a nossa vida. Use sempre uma canetinha para poder marcar um lado e outro do circuito, porque você consegue com isso não ficar toda hora virando a placa e não correr riscos de dar curto-circuito. Essa placa, por ser muito pequena, o AC fica muito próximo aqui do DC, tá? Aqui, negativo e positivo. Eu já marquei lá de cá, tá vendo? Positivo e negativo. Você consegue medir aqui nos bornes. Então vamos botar aqui o negativo. Tá aqui o negativo. O negativo está aqui. Vamos separar aqui o potenciômetro com o resistor. Tudo pronto. Vamos energizar o circuito. Ligar o multímetro. Vamos alimentar o circuito. E alimentado. Vamos colocar o negativo aqui e vamos notificar a tensão de saída. R$ 21,4 volts, tá bom? Agora vamos tentar colocar essa garra aqui fixa para que fique fácil de identificar. 21,4 volts. Agora vamos conectar os resistores, primeiro o de 100K, para ver se consegue uma regulação boa. Assim que a gente conectar, vai cair a tensão, tá? 15,4 volts. Vamos rotacionar o potenciômetro. Já está regulando, né? Então, com esse resistor aqui de 100K mais o potenciômetro de 100K, eu consigo chegar no máximo até 18 volts. Vamos mudar o resistor para 220K, 220 com 100,
320. A tensão subiu para 19. Já está um valor bom, tá? Então, vamos ver se a gente consegue funcionar melhor. Aqui vai cair, porque eu elimino a resistência. Isso. Então, 18,1 até 19,09. Agora um resistor de 300, 300 mais 100, 400. Cara, um circuito 19,5 como máximo. 18,9 a 19,5. Então, já está no valor bem bacana para modo storage, né? Vamos reduzir aqui para 19,3, que é o ponto que nós queremos. 9,3. Vamos ajustar aqui. Vou girar aqui até 9,3. 9,3. 9,3 volts. Agora vamos tirar o resistor do circuito. Vamos medir qual foi a resistência que chegou. Deve dar algo próximo de 360K. Porque esses cálculos nós consideramos os valores que estão aqui no circuito, tá? Pode dar uma diferença entre 2 a 5% de diferença, mas isso é em razão da tolerância dos componentes, tanto do circuito integrado como dos resistores que já estão aqui. Vamos medir aqui quanto é que vai dar. Tirar do circuito. Já desenergizei. Aqui é o circuito em série. Entra aqui, volta para cá, para esse outro ponto aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. 300 e... Confirmar aqui para não ter interferência. Tá difícil, né? Medindo na tensão. 368K. Bem próximo dos 360 calculados. Então, 368K. Beleza? Então, empiricamente, sem fazer cálculo algum, a gente consegue chegar no valor. Como é que nós vamos fazer isso? Se nós precisamos de 360, 370K, nós podemos fazer duas coisas. Ou colocamos o resistor fixo aqui, ou colocamos com potenciômetro. Eu prefiro a abordagem que a gente vai colocar com potenciômetro, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um potenciômetro no circuito aqui, porque a gente consegue dar carcaça, conseguir ajustar. Vamos botar um resistor de 300K com mais um potenciômetro de aproximadamente uns 200K. Então, aqui eu tenho um 200K, deixa eu ver aqui, 200K, pronto, 200K, um tripod. Vamos colocar ele onde aqui na placa? Olha, não tem lugar para ele, né? Mas temos um espaço aqui vazio na placa. Vamos instalar ele aqui na placa, tá bom? Vamos também colocar o resistor. Deixa eu ver. Vamos botar aqui, vamos perfurar a placa de modo que a gente consiga instalar esse resistor aqui. A gente consegue agora. Vamos colar ele aqui também na placa, já que ele não tem ponto para solda. Vamos colar ele aqui na placa para a gente conseguir. Primeiro vamos virar aqui para um lado para você conseguir ter uma rigidez mecânica aqui. Já está mais ou menos fixo na placa. Depois a gente coloca uma cola quente aqui, ele fica mais fixo. E no outro lado, o resistor de
300k, deixa eu ver aqui. Se eu encontro o gestor de 300k aqui. 300k, 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 300k. Aqui um gestor de 300k. O que vamos fazer com ele? Vamos colocar, inclusive, ali do lado do RFB, já tem até um furinho. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Desvencilhar os cabos aqui. Em FBH. Já consegue ter um furinho aqui do lado, ó. Tem esse e tem esse. Vamos colocar nesse aqui. A gente liga em série com potenciômetro do lado de cá. Aí já vai dar legal. Nós temos que fazer um outro furo aqui para ligar o potenciômetro, né? Para ligar esse resistor. Para poder chegar aqui pertinho, né? Vamos ter que fazer mais um furo aqui com a Cresce. Então vamos aqui. Vamos fazer mais um furo. Do ladinho aqui dele. Ele vai vir de cá e vai se encontrar aqui do lado dele. Então, fazer um furinho aqui do lado. Onde não tem trilha, para a gente fazer esse furo. Pronto. Feito o furo para o resistor. Vou pintar assim. Não é verde, né? Para esconder o acabamento, né? 300k. Vou certificar que resistor 300k. 300k. Tá aqui. Resistor 300k. Vamos colocar ele no circuito. Então, eu quero colocar ele daqui para o potenciômetro. Daqui. Então, vamos marcar aqui o lugar. Aqui. Já está até o pontinho ali marcado. Então, vamos lá. Aqui para aqui. E vamos fixar ele com cola, né? Com cola quente. Já esquentou? Já não. Está esquentando. Coloca ele aqui. A gente tem uma abordagem bem bacana em cima do circuito, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Então, não vou soldar ainda, porque senão vai ficar forçando a trilha e pode romper a trilha. Deixa eu primeiro colar no lugar. Esse dois aqui até podemos soldar. Esse aqui pode ficar fixo aqui. Então vamos soldar aqui. Soldado.
E do outro lado, consegue soldar já? Peraí. Já sim. Vou soldar aqui em cima do RFB aqui. Devidamente soldado. Vamos cortar aqui o excesso. Aqui, aqui. Já tem cola quente. Vamos fixar ele aqui para não ter impacto, não estranificar a trilha da placa, certo? Analogamente, vamos botar uma colinha aqui embaixo do tripote para que ele fique mais firme. Para de esse excesso de cola que ficar por aqui. Beleza. Ficaria legal sem a cola, mas o importante é que fique fixo para não ficar sambando aqui. Pronto. Resistor, insere potenciômetro. Agora vamos colocar um pedaço de cabo para ligar daqui para a chave que vai ficar na carcaça, né? Aqui a chave que vai ficar na carcaça. Então vamos pegar um pedaço de fio aqui. Deixa eu ver se esse fio aqui serve. Deixa eu ver se eu tenho um fio aqui, uma bitola bem legal, para que não fique forçando a trilha e assim não danifique. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não queria usar esse mesmo aqui que foi utilizado, mas vamos utilizar esse mesmo aqui. Vamos usar esse aqui. Esse aqui é um tanto quanto 18WG, é muito pesado para essa placa aqui. Se eu acho outro fio aqui, esse fininho, tá? Ficar mais leve. Até porque aquela corrente ali é bem pouca, não vai influenciar absolutamente nada, né? Depois eu vou deixar o esqueminha direitinho aí da ligação do LED e do resistor para você ver aí na tela esse esquema de ligação para você ver como pode ser feito. Vamos lá. Usar o outro lado da chave para alimentar o LED para indicar que está em modo storage. Ora, claro que você pode fazer muito menos do que eu fiz aqui, tá? E vai atender perfeitamente, mas aqui eu quis fazer uma solução completa, né? Em que a gente tem a indicação para você saber que está em modo storage, e aí você fica um negócio bem bacana. Pronto. Então, quando você tiver em modo storage, você vai ter a indicação do LED. Vamos ver como é que ficou. E eu arranjo
encaixado aqui com os 3 LEDs. Primeiramente ligado. Vamos pôr a tampa aqui por cima, só pra gente ter uma ideia, tá? Vamos ligar. Carregador ligado. Modo storage. Modo normal. Modo storage. Modo normal. Põe para carregar. Acende o vermelho de verdade. Tira da carga. Acende só o verde. Agora modo storage. Posso mudar para modo storage independente de estar carregando ou não, até porque o próprio circuito se ajusta. Vamos fazer com a bateria no lugar. Aqui eu posso mudar para modo storage. Mudei para modo storage. Perceba que acende, permanece o LED de carga aceso e o LED branco de indicação que está em modo storage. Se você tirar, acende o verde. Ok? Mas aqui é suficiente para você entender. O verde indica que está standby ou carregando. Modo storage. E se você mudar aqui, modo carregamento normal. O que vai alterar é a tensão final de carregamento. Agora vamos ver quanto ficou a tensão de storage, que a gente não mediu, né? Vamos ver como é que ficou. Que isso pode ainda ser ajustado, né? Nós já colocamos o potenciômetro aqui para poder ajustar. 19,36. Aqui, lembre que eu coloquei o potenciômetro lá dentro, mas com acesso, um furinho para ter acesso aqui, que você pode chegar aqui e ajustar. Olha lá. Veja que você pode ajustar a tensão até 19,6. Agora voltando. Vamos ver qual o mínimo. 18,9. Vamos botar para o máximo. Vamos botar até o ponto que nós queremos, que é 19,3. Pronto. 19,3 ajustado. Ninguém vai mexer porque está lá dentro, só com a chave fina para poder ajustar. Ok? Ajustado o carregador para modo storage. É só colocar a bateria para modo storage. O que vai acontecer é quando finalizar, chegar na tensão de set point de storage, que é 19,3, vai apagar o vermelho, apagar aquele mais ou menos, e vai ficar aceso o verde, indicando que está finalizada a carga. Ok? Então finalizamos aqui a nossa implementação do modo storage para carregadores genéricos. Esse é o primeiro vídeo da série onde nós fizemos nesse carregador genérico. Mas aguardem, conforme dissemos na nossa intro, nos próximos vídeos da série nós faremos também do Deco, que aqui está presente. Na sequência do próximo vídeo, depois do Deco, faremos também no Aika. Está aqui o Aika também. Depois nós faremos no Torque Power. Torque Power. E por fim, não menos importante, o carregador imitação Makita. Ora, esse talvez seja o mais interessante da modificação a ser feita, porque esse carregador, que é ele não tem nem marca, né? Não tem nem marca. Esse carregador que imita
a implementação dos carregadores originais Makita, ele já hackeia a bateria para poder possibilitar que seja carregada e não ser rejeitada. O que nós vamos fazer é hackear um carregador que também já é hackeado. Então, aguardem os próximos vídeos.